Atlético chegando aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, sempre com ele, Cláudio Rezende. Bom dia, Claudão. Bom dia, você, Emerson Romano, a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes desta quinta-feira. E os treinamentos do Atlético, Romano, desta semana, eles foram antecipados. O horário para 9h15 da manhã. Por quê? Tá essa onda de calor aí muito forte em Belo Horizonte, em boa parte do país. E por conta disso, né, o Felipão, comissão técnica, eles estão preferindo tirar o jogador daquele horário pior, né, do meio-dia ali, por exemplo. Tanto que o treinamento de hoje já terminou. Os atletas já fizeram atividade mais cedo. Logicamente que tá calor, mas não é o horário mais complicado, né? 11h30, meio-dia, meio-dia e meia. Então, os jogadores já terminaram a atividade de hoje. Amanhã também o treino, o último da semana, vai ser pela manhã, 9h15, para a preparação final da equipe. As boas notícias de hoje no Atlético, Romano. 2 jogadores que estavam no departamento médico iniciaram transição. A transição já é o período que eles estão entregues à preparação física, já com a comissão técnica. Tanto o meio-campista Igor Gomes, quanto o volante Alan Franco. Então, Igor Gomes e Alan Franco já participaram hoje do final do treino com os demais colegas. Igor Rabelo ainda não. O Felipão disse, né, no último jogo, após a partida contra o Botafogo, que o Igor Rabelo ele tinha que esperar um pouco mais, quem sabe 15 dias. Segue na programação, o Igor Rabelo de vez em quando vai em campo, fazendo atividades ali sob o comando ainda, sob os cuidados da fisioterapia. Mas boas notícias aí, Igor Gomes e Alan Franco. Vamos ver se eles serão relacionados, né? Porque já está bem em cima do jogo. Aí vai ser uma escolha mesmo do Filipão e da comissão técnica atleticana. Ô Romano, agora, vamos ter o maior público da Arena MRV neste domingo. No mapa de ingressos, o Atlético ainda não divulgou nenhuma parcial, não oficializou, mas se você entra agora no mapa de assentos para comprar ingressos, os ingressos estão esgotados para o jogo do sábado, 9h da noite, Atlético contra o Cuiabá. Restam ingressos para o setor visitante, uma carga de 2.300 ingressos e a gente sabe que vai vender pouco, né? Porque a torcida do Cuiabá é pequena, não vai comprar ali, vai comprar muito pouco ingresso, então vamos ter sempre o setor visitante com bilhetes para esse jogo, mas o restante é aquele ingresso vai voltar, né? Com problema de pagamento, aí alguns voltam para o sistema. Mas se tentar agora, não tem mais ingressos. Vamos ter Rua de Fogo no domingo, no sábado, foi a informação que a gente trouxe ontem. Primeira vez, Rua de Fogo na chegada do ônibus na Arena MRV. Um jogo fundamental, né, Romano? Para a torcida empurrar o time, porque os resultados da rodada até agora. O Fortaleza ganhou, o Bragantino ganhou, o Fluminense ganhou. Muita gente ali que está logo acima do Atlético conseguiu os 3 pontos e o Galo vai ser o último a entrar em campo na rodada, Romano. E já vai entrar sabendo os outros resultados. Ô, Alexandre, o Cláudio disse aí que você entra no sistema, não tem mais ingresso. Óbvio que tem aqueles, por exemplo, que o cara coloca no carrinho, quando vai pagar algum problema no cartão, ele retorna para o sistema, né? Mas isso a gente pode dizer que já é reflexo da mudança na política de preços dos ingressos para os jogos na Arena? Romano, agora eu te dou bom dia oficial no ar. Bom dia, Cláudio, Léo, quem acompanha a gente. Com certeza reflete, né? Porque o preço contra o Botafogo foi muito salgado, né? E eu acho que esse é, inclusive, o ponto principal. Porque não faz sentido sobrar ingresso para um Atlético e Botafogo e faltar ingresso para um Atlético e Cuiabá. Com todo respeito ao Cuiabá, mas o Botafogo, além de ter muito mais tradição no futebol brasileiro, de ser um dos grandes clássicos do nosso campeonato, foi inclusive o jogo que decidiu o título de 71 a favor do Galo, não foi uma final direta, mas foi o jogo que decidiu o título, né? O Botafogo é a sensação do Campeonato Brasileiro, até porque é líder disparado, né? Então, se sobrou ingresso para um jogo contra o Botafogo e falta para um jogo contra o Cuiabá, na mesma cidade, no mesmo horário, no mesmo dia, eu acho que é reflexo de que realmente o preço contra o Botafogo foi salgado e agora contra o Cuiabá está muito mais próximo da realidade, né? Então, o Atlético vai ter que ir fazendo esses ajustes aí, porque isso faz parte até da operação do estádio, precificar o jogo. É verdade. Ô, Léo, agora boa tarde para você. Boa tarde, Romano. Seja bem-vindo de volta. Obrigado, amigo. O Cláudio trouxe umas informações
de jogadores que vão passar aí a figurar nos treinamentos, né? Qual que é a importância desses jogadores estarem de volta? E se desses aí você acredita que algum possa ser titular do time do Atlético? Olha, o Claudão falou da situação do Igor Rabelo, né? Que ainda não está pronto para voltar, mas ele sim, é zagueiro titular do Atlético, na minha opinião. Assim como quando ele teve a lesão séria, o Rabelo já era o melhor zagueiro do Atlético, vinha sendo o melhor zagueiro agora, entrou e tomou conta da posição, aí veio lesão muscular, mas o Igor Rabelo sim. Agora, eu acho que o Filipão vai ter começa a ter uma bela dúvida ali, que é ter o Zaratio à disposição. Já participou no jogo contra o Botafogo e o Zaratio é um jogador bem acima da média. Mas quem sairia? Então, ele não pode tirar o Pedrinho. O momento do Pedrinho é bom, então ou o Filipão vai, e eu acho difícil isso, viu, mas eu vou ter que falar. Ou o Filipão pensa em abrir mão de um Otávio, jogando com Batalha, com o primeiro volante, e o Zaratio jogando como segundo homem de meio campo, porque o Zaratio tem possibilidade e qualidade para fazer isso, mas acho difícil, porque o Filipão gosta bem de ter ali a base com 2 volantes, ou o Pavon vai ter que começar a entregar bem mais. Senão ele vai subir no telhado. Posso responder igual criança quando você fala do Videodó. Que ele vai mexer nos 2 volantes. Então, eu acho que é uma situação de jogos. Por exemplo, um jogo contra o Cuiabá na Arena MRV, talvez não seja necessário você ter os 2 volantes. Você pode ter uma formação com Batalha, que é o melhor volante do Galo. Você arrumou briga aqui agora. E colocar Zaratio junto com o Pedrinho. Eu sei que o Simões adora 200 volantes, mas um jogo contra o Cuiabá em casa, onde você vai ter mais a bola, onde você vai pegar um adversário mais fechado, tudo bem, você abrir mão de um volante, né? Você vai jogar contra o Palmeiras lá em São Paulo, ou um jogo contra o Botafogo, que é líder do campeonato, ok. Tem uma base, uma defesa mais bem sentada, é o estilo de jogo do Filipão. Mas o Filipão pode ser um pouquinho mais, ter um pouco mais de flexibilidade, até mesmo porque ficar deixando o Zaratio no banco não é moleza não, né, mano? E aí, Alexandre, essa aí, tirar 2 volantes? Não, tirar ficar com um. Ficar com um. Olha, eu acho que o Filipão não vai fazer isso, porque o Zaratio está voltando, né? Então, se eu conheço bem o Filipão, um jogador que está voltando depois de uma parada tão longa, dificilmente vai começar jogando. Até porque é um jogo decisivo para o Atlético. O Cláudio colocou aí a vitória do Fortaleza sobre o São Paulo, que é um resultado, por mais que o São Paulo tenha poupado, é um resultado inesperado. A vitória do Bragantino sobre o América, eles tinham empatado os 3 jogos na temporada até então. O Bragantino tem que entrar no rol do Botafogo nessa aí de grande surpresa do campeonato, viu? Porque tá 3º, 4º lugar ali. Não, mas a grande é o Botafogo. Não o Bragantino é a... Mas eu tô falando assim, a campanha do Bragantino é qualquer coisa. Sim. E então, como é um jogo decisivo, tá? E o Filipão, ele estuda bem o adversário e sabe que o Cuiabá tem um contra-ataque forte, é só pegar a classificação como mandante e visitante e ver que o Cuiabá é muito mais perigoso fora de casa do que em casa. Você não vai abrir mão de um volante, claro que não, em hipótese alguma. Eu sabia. Tendo a possibilidade de ter o Wellington Silva aberto de um lado, o Cleison do outro. Não precisa. Não precisa disso. O Atlético, com a volta do Hulk, tem poderio ofensivo suficiente e tem esse ponto. O Zaratio ficou quanto tempo parado, Cláudio? Ele ficou um tempo parado, né? Muito tempo? Ficou um tempo parado. Mas nem tanto por causa de questão física. Teve a questão familiar dele lá, né? Que ficou afastado. Mas foi durante a lesão, né? Pois é. Ele estava já no processo de transição e aí teve o problema. Mas já entrou no jogo contra o Botafogo. E não estou dizendo que seja para colocar o Zaratio no jogo contra o Cuiabá. Eu estou falando que o Filipão vai precisar utilizar mais o Zaratio 100%, porque não é jogador para banco. Só que com o Pedrinho bem, porque teoricamente disputaria a mesma posição, como o Filipão não abre mão de volante, eu acho que o Pavon é que corre um risco com o Zaratio ficando bem. Mas só que eu acho que o Pavon faz uma função que eu não sei se o Zaratio vai conseguir. De fazer lado de canto, de fazer um lado esquerdo, quando o Paulinho vai pra direita. E ele tá sendo sacrificado nesse esquema do Filipão. Por isso que ele não tá aparecendo. Então vocês vão deixar o Zaratio no banco. Não é questão disso. Eu só tô explicando qual é o Pavon, qual é a do Pavon. Eu gosto pra caramba, Pavon. Não tô tirando do time, não. Eu tiraria o Otávio. O Pavon, ele tá sendo sacrificado. Ele tá virando secretário de lateral, ajudando a marcação, para que o Pedrinho tenha liberdade criativa no meio campo do Atlético. Concordo. Então, por isso que eu não tiro o Pavon, eu tiro o Otávio. Olha só, Léo, imagina isso aqui. Já pensou a emoção no produtor rural? Ele trabalha ali anos na terra. Sim. Mas não é dele.
Não? Aí, de repente, ele recebe o registro dessa terra no nome dele. Isso é bom, A viu? felicidade, né? Que alegria. No último ano, o governo de Minas bateu recorde registrando a terra de 1.700 produtores rurais. E a meta é entregar mais 7 mil registros até 2026. Acesse seu registro de terra.agricultura.mg.gov.br. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Cláudio, Sim. você volta, né? Eu volto daqui a pouquinho aqui no Rádio Spot, só para responder ao Simões aqui, ao Léo. O último jogo do Zaratio, antes desse contra o Botafogo, né, foi contra o Palmeiras. O primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores foi no dia 2 de agosto. E ele voltou a jogar dia 16 de setembro. Ficou mais de um mês fora. O Zaratio agora, aos poucos, está voltando. E o Filipão, na entrevista, disse, né, que além de ter ficado fora, a perda emocional, né, do pai, então ele está tendo cuidado com o Zaratio, mas eu acredito que uma hora ele vai arrumar um lugar nesse time aí pro Zaratio. Pode ser que não seja ainda nesse fim de semana. Ô, Romano, inclusive, quando a gente tá falando aqui, o pessoal da assessoria do Atlético tá mandando a seguinte informação. Tem ingresso voltando pro sistema, não é pra desanimar, não. Viu o que eu falei? Os ingressos estão voltando, então tem ingresso sim lá aparecendo. Então, porque quando a gente fala que tá esgotado, o cara desanima, né? Não é pra desanimar, não, que ainda tem alguns ingressos aí no sistema pra esse jogo no fim de semana, pra termos sim o maior público da Arena MRV no fim de semana. Daqui a pouquinho a gente volta pra